Olá a todos, eu sou a autora deste canal. Queria agradecer a vocês por assistirem a este vídeo. Hoje o tema será sobre como um filho expulsou sua mãe de casa e um homem que passava não ficou indiferente. Obrigada. Certifiquem-se de assistir a este vídeo até o fim. Dona Generosa tinha 52 anos quando o filho bateu a porteira na cara dela. Ela não perdeu só um teto. Perdeu a cozinha onde cozinhou por 30 anos, a mesma cozinha onde ensinou o filho a comer de colher, onde fazia pão nas sextas-feiras e onde o cheiro de café já tomava a casa antes de todo mundo acordar. Perdeu o quarto onde criou justamente aquele filho que agora tinha fechado a porteira para ela. Perdeu a horta que plantava todos os anos, o galpão que ela mesma consertava quando o telhado começava a ceder, a cerca que pintava de tempos em tempos, porque sabia que, se deixasse, a madeira apodrecia. Perdeu o cheiro da casa, aquele cheiro próprio, que só existe nas casas onde alguém viveu de verdade por muitos anos. Tudo isso acabou numa manhã que tinha começado igual a qualquer outra da vida dela. Ela levantou às 5, passou o café, abriu as janelas. A manhã estava rosada, quieta, e nada parecia anunciar o que vinha. O filho chegou às 8. Não chegou sozinho. Veio com Luciana, a nora, que andava meio atrás dele, com aquela expressão de quem já decidiu tudo, mas prefere que a crueldade saia da boca de outra pessoa. Robério entrou sem bater, como sempre entrou, a vida inteira. Aquela casa também tinha sido dele por muito tempo, e ela nunca exigiu que ele pedisse licença. Naquele instante, pensou nisso. Ele disse que a casa estava no nome dele. Disse que sempre esteve, que ela sabia disso. Disse que Luciana queria reformar tudo fazia tempo, mudar os móveis, mudar a vida da casa, e que já não dava mais para adiar. Falou olhando um pouco acima do rosto da mãe, sem encarar de verdade, como fazem as pessoas quando não querem ver por inteiro o mal que estão fazendo. Generosa ficou no meio da cozinha, com a xícara de café na mão, ouvindo. Depois olhou para Luciana, depois para o filho, depois para a barriga. 7 meses, grande, pesada, impossível de ignorar. Pensou que ele diria alguma coisa sobre aquilo, que lembraria de alguma coisa, que alguma coisa dentro dele se moveria. Nada se moveu. Ele disse que ela tinha 1 hora para juntar o que fosse dela. Generosa colocou a xícara sobre a mesa. Não largou de qualquer jeito. Não bateu. Apenas colocou, com o mesmo cuidado de sempre. Foi até o quarto. Pegou no alto do armário uma mala antiga, grande, de couro marrom, com fechos de metal que já emperravam. Tinha comprado aquela mala 20 anos antes numa feira, depois de pechinchar bastante com o vendedor. Era uma mala boa. Começou a colocar as coisas dentro. As roupas mais quentes, as mais confortáveis. Os documentos, num saco à parte. Uma fotografia só. Aquela em que ela parecia mais nova, antes de tudo. Um frasco de perfume que tinham dado a ela anos atrás e que usava tão pouco que ainda parecia novo. Os remédios. O pouco dinheiro que tinha guardado num envelope atrás de um livro. A mala não fechava. Ela tirou 2 casacos e deixou só um. O fecho travou no meio. Ela puxou com mais força e a alça rachou. Não soltou de vez, mas rachou o bastante para obrigá-la a carregar a mala com as 2 mãos. Saiu do quarto com ela. Robério estava sentado à mesma mesa onde ela tinha deixado a xícara de café. Não olhou para ela. Luciana continuava perto da janela. Generosa passou pelos dois. Saiu pela porta. Atravessou o quintal. Abriu a porteira por dentro. Passou. A porteira fechou atrás dela. Ela ainda ouviu Luciana dizer alguma coisa dentro da casa, mas não distinguiu as palavras. E não quis distinguir. Parou na estrada de terra e olhou para os 2 lados. Não havia nada. Só a estrada reta, comprida, empoeirada, o campo aberto dos 2 lados, a cerca de arame, e o céu já tomado por aquele azul duro do meio do dia, quando o sol pesa sobre tudo.
Foi ali que ela chorou. Não chorou alto, não gritou, não fez cena. Os olhos apenas encheram e as lágrimas desceram sozinhas, pelo rosto, pelo queixo, caindo sem que ela impedisse. Ficou ali chorando, segurando a mala com as duas mãos porque a alça estava quebrada. Ficou assim um tempo. Depois fez o que tinha feito a vida inteira quando não havia outro caminho. Enxugou o rosto, acertou a mala nos braços e começou a andar. Não sabia para onde. Sabia só que precisava seguir em frente, porque para trás a porteira já estava fechada. Alcides tinha 27 anos e voltava a cavalo da parte mais distante da fazenda, onde tinha passado a manhã consertando uma cerca. O serviço tinha rendido mais do que ele imaginava. Os mourões estavam velhos, o arame enferrujado em vários trechos, e ele precisou trocar muito mais coisa do que tinha planejado. O sol já tinha passado do meio do céu quando ele terminou e pegou o caminho de volta, pela mesma estrada que percorria todos os dias fazia 2 anos. Conhecia aquela estrada como quem conhece a própria mão. Cada curva, cada buraco, cada trecho onde na época da chuva se forma uma poça funda que o cavalo sempre evita. Não vinha com pressa. Baio, o cavalo castanho avermelhado, grande e firme, seguia no passo de sempre, espantando as moscas com o rabo. O dia estava quieto, e foi justamente por isso que Alcides viu a mulher de longe. Ela era o único movimento naquela estrada reta e vazia. No começo, era só uma figura no meio da poeira. Cabelos brancos mexidos pelo vento fraco, alguma coisa grande nos braços, carregada de um jeito torto, com esforço. Ele não parou na mesma hora. Continuou avançando, chegando mais perto. Então viu a barriga. Viu os sapatos, urbanos, de pequeno salto, completamente errados para uma estrada de terra, já esbranquiçados pela poeira. Viu o rastro seco das lágrimas no rosto. Aquele rastro que continua visível mesmo quando o choro já terminou. Ele puxou as rédeas de baio. Primeiro até o passo ficar mais lento, depois até o cavalo parar de vez. A mulher não parou. Passou por ele sem olhar, os olhos fixos na estrada adiante, os lábios apertados, andando como andam as pessoas que não caminham porque sabem para onde vão, mas porque parar seria pior. Alcides ficou montado, olhando ela passar. Depois desceu. Não pulou do cavalo. Desceu com calma, como quem faz tudo do jeito certo. Pegou o baio pelas rédeas e começou a caminhar ao lado dela. Nem na frente, nem atrás. Ao lado, um pouco de lado. Ela não olhou para ele. Continuou andando. Ele foi junto, em silêncio. 30 passos. 40. Depois perguntou para onde ela estava indo. Ela não respondeu de imediato. Ele não insistiu. Continuou andando. Só depois de mais alguns passos, ela disse que não sabia. Falou baixo, sem tremor, sem dramatizar, como alguém que já chorou tudo que tinha para chorar e agora só diz a verdade como ela é. Alcides assentiu. Não comentou nada. Apenas fez um leve gesto com a cabeça, como se, não sei, fosse uma resposta possível e suficiente. Depois estendeu a mão para a mala. O gesto era simples, claro. Ela olhou para a mão dele. Hesitou por um segundo. Então entregou a mala. Talvez porque estivesse cansada demais, talvez porque já não tivesse força para recusar nem uma ajuda pequena, talvez por uma razão que nem ela mesma saberia explicar. Ele amarrou a mala no arreio. Baio mexeu uma orelha para trás, como se notasse a mudança, e ficou quieto. Os três seguiram juntos. Alcides com o cavalo, ela ao lado, no ritmo dela. A barriga não deixava andar depressa, e ele percebeu isso sem que ela precisasse dizer. A estrada continuava longa e reta, sem sombra em parte nenhuma. Depois de um tempo, ele disse que a 1 quilómetro dali havia a fazenda onde trabalhava. Disse que o dono, seu Tomás, era um homem justo. Disse que ali ela poderia descansar, comer alguma coisa e que ele falaria com o patrão. Ela ouviu. Não perguntou por que ele estava fazendo aquilo.
Não perguntou o que aconteceria depois. Apenas ouviu e continuou andando. Ele também não explicou porquê. Não porque não soubesse, mas porque há coisas que não pedem explicação quando estão sendo feitas do jeito certo. Chegaram ao portão da fazenda quando o sol já começava a ceder para a tarde e o ar ficava um pouco mais leve. Alcides abriu o portão e segurou. Generosa entrou primeiro. O cavalo entrou depois. O portão fechou atrás deles. E a parte da vida dela que tinha ficado do lado de fora ficou ali mesmo, embora ela ainda não soubesse disso. A fazenda de seu Tomás era grande e verdadeira. Não grande para impressionar, mas grande daquele jeito que têm os lugares que trabalham todos os dias e não precisam provar nada para ninguém. Havia a casa principal, de madeira branca, com uma varanda larga. O corral, quieto naquela hora. O galpão, com portas antigas que rangiam quando o vento batia, e algumas casinhas de funcionários mais ao fundo, atrás das acácias. As galinhas andavam soltas pelo terreiro, com aquela pressa importante que galinha sempre parece ter, como se cada uma soubesse exatamente para onde estava indo. O cheiro era de terra, madeira seca e fumaça de fogão. Generosa parou perto da entrada e olhou tudo em volta. Ela mesma não sabia o que esperava encontrar, mas aquilo que encontrou tinha peso de verdade. E era exatamente disso que ela mais precisava naquele momento. Alcides amarrou o baio perto do corral e foi até a casa. Em menos de um minuto, seu Tomás apareceu na varanda. Devia ter pouco mais de 60 anos. Ombros largos, mãos grandes, dedos marcados pelo trabalho, bigode grisalho que parecia nunca ter visto tesoura. Não tirava o chapéu, pelo menos não no terreiro. Ele desceu 2 degraus, parou e observou. Olhou para a Generosa, para a barriga, para a mala presa ao arreio, para Alcides. Alcides explicou em poucas palavras. Encontrou na estrada, não tinha para onde ir, trouxe para ali. Só isso. Seu Tomás ouviu parado, como ouvem os homens que aprenderam a dar peso às palavras e por isso não têm pressa. Quando Alcides terminou, ele ficou em silêncio por um segundo. Depois olhou para a mulher e perguntou o nome dela. Ela respondeu. Ele repetiu o nome baixinho, como se testasse o som. Depois chamou a esposa. Dona Cida surgiu logo na porta, baixa, rápida, com o cabelo preso num coque de onde escapavam alguns fios, usando um avental que mostrava que tinha vindo direto da cozinha. Ela olhou para a Generosa uma única vez, mas foi um daqueles olhares que enxergam tudo de uma vez só. A barriga, a alça rachada da mala, o rosto de quem vinha tentando não desabar. Então disse apenas, entra. Não perguntou nome, nem história, nem explicação. Só se afastou um pouco e repetiu, entra, num tom que mostrava que aquilo nem era questão. Lá dentro havia cheiro de comida pronta. As tigelas já estavam na mesa. A família estava prestes a almoçar. Dona Cida pegou outro prato na prateleira, colocou na mesa, serviu e disse que ela podia se sentar. Generosa sentou. A comida era simples. Arroz, feijão, carne refogada com cebola, pão. Ela comeu devagar, porque as mãos ainda tremiam um pouco. Não de fraqueza, mas daquele cansaço que o corpo sente quando, depois de muito tempo em alerta, percebe que por alguns minutos pode baixar a guarda. Dona Cida ficou sentada em frente, observando. Não com pena, não por curiosidade. Observava com atenção. Seu Tomás comia calado na ponta da mesa. Alcides não entrou. Almoçou no galpão, como fazia de costume. Generosa só descobriria isso depois. Quando o prato esvaziou, Dona Cida perguntou o que tinha acontecido. E Generosa contou. Contou sobre a casa, sobre o filho, sobre Luciana, sobre a manhã que tinha começado como todas as outras. Contou só os fatos, sem enfeite, sem tentar arrancar compaixão. Dona Cida ouviu sem interromper. Seu Tomás também ouviu. Ela percebia isso, mesmo sem ele levantar os olhos do prato. Quando terminou,
Ficou um silêncio curto na cozinha. Então Dona Cida levantou, saiu e voltou alguns minutos depois. Disse que no fim da casa havia um quarto pequeno. Antes era da filha deles, Marta, até ela se casar e ir morar na cidade. Estava vazio fazia 4 anos. Disse que Generosa podia ficar ali até decidir o que faria da vida. Disse também que havia serviço na fazenda, cozinha, roupa, galinhas, se ela quisesse trabalhar para não se sentir em dívida. Generosa respondeu na hora que queria trabalhar, sem pausa, porque era verdade. Tinha passado a vida inteira trabalhando e não sabia existir de outro jeito. O quarto era pequeno, uma cama de ferro, uma janela, um criado mudo, um gancho na parede. Mas a cama estava arrumada com um lençol limpo. Dona Cida tinha feito aquilo enquanto ela terminava o almoço. E a janela dava para o campo. Generosa colocou a mala junto à porta e foi até a janela. O campo era largo, reto, se perdia no horizonte. Ela ficou olhando aquilo por um bom tempo. Depois sentou na cama. Fechou os olhos. Não para dormir, só para deixar de ver por alguns minutos e ouvir o silêncio. As galinhas ciscavam no terreiro. Dona Cida mexia nas panelas do outro lado da parede. Lá fora, Baio bateu um casco no chão. Ela pousou a mão sobre a barriga e pensou que aquela criança, ainda sem nascer, já sabia o que era encontrar uma porta aberta sem precisar implorar. Talvez isso significasse alguma coisa. Deitou de lado, fechou os olhos de verdade e dormiu antes que anoitecesse. Pela primeira vez em muitos dias, dormiu sem pensar em nada, só porque finalmente existia um lugar onde ela podia se deitar sem esperar o pior. Na manhã seguinte, Generosa levantou às 5, como sempre tinha feito, como fazia havia 30 anos. O corpo sabia esse horário sem precisar ser mandado. O terreiro ainda estava acinzentado, o ar frio, a relva molhada de orvalho. Ela entrou na cozinha. Dona Cida já estava ali, mexendo uma panela no fogão. Virou o rosto quando ouviu os passos e apontou com o queixo para o galinheiro. Primeiro os ovos, depois a água das aves. Generosa foi. Sabia pegar ovos. As mãos lembravam sozinhas. Abaixar, procurar com cuidado, erguer sem assustar demais a galinha. Sabia alimentar, trocar água, observar se havia algum bicho doente. Tinha aprendido aquilo ainda menina, com o pai, numa pequena propriedade que já não existia havia muitos anos. Enquanto as mãos trabalhavam, a cabeça ficava quieta. E aquilo fazia bem. Naquele momento, era disso que ela mais precisava, de um pouco de silêncio por dentro. Alcides apareceu no terreiro quando ela já estendia a primeira oeva de roupa no varal. Ia em direção ao curral, chapéu baixo, jaqueta fechada até o pescoço, porque a manhã ainda era fria. Viu Generosa. Fez um leve aceno. Ela respondeu com outro, e ele seguiu. Esse foi o único diálogo da primeira manhã. Ela voltou para a roupa. Percebeu que Alcides não a olhava com pena, nem com curiosidade. Olhava como se olha para alguém que simplesmente está ali, sem excesso, sem constrangimento, sem aquele olhar que diz: eu sei o que aconteceu com você e não sei o que fazer com isso. Depois de tantos olhares carregados de julgamento, silêncio ou desconforto, aquilo quase podia ser sentido no corpo, como se o ar coubesse melhor no peito. Até o meio-dia, ela já sabia onde ficavam as coisas na cozinha. Até o fim da tarde, já sabia o nome dos 3 empregados fixos da fazenda. Cícero, mais velho, homem de poucas palavras; Valdir, de meia idade, bigodudo, com mania de assobiar; e Alcides, o mais novo dos 3, o mais quieto também, um homem que trabalhava como se o mundo ao redor não precisasse ser notado. Cícero e Valdir a chamavam de Dona Generosa desde o primeiro dia, com o respeito que existe nas fazendas para a mulher que passa a viver na casa do patrão. Alcides continuava só acenando com a cabeça quando passava. E de algum jeito, aquilo também tinha respeito. No jantar, seu Tomás comentou que o trabalho dela estava bom. Não elogiou como quem anima. Disse como quem constata um fato.
no mesmo tom em que se fala do clima ou da condição da cerca. Generosa baixou os olhos para o prato. Não por vergonha, por surpresa. O reconhecimento tão simples e ainda assim tão inesperado. Isso queria dizer que fazia tempo que ninguém dizia algo assim. Muito tempo. Ela percebeu isso e guardou a sensação dentro de si, sem se aprofundar nela. Houve mais uma pequena cena naquele primeiro dia completo. Generosa levava um tanque pesado de roupa molhada do corral até o varal, quando Valdir passou perto, olhou de lado e soltou um resmungo baixo. Não foi uma grosseria aberta, mas trazia aquela ideia de estranheza. Uma mulher grávida, já mais velha, carregando peso, uma presença nova ali, fora do lugar que muita gente imaginaria para ela. Generosa notou, fingiu que não. Meia hora depois, quando Valdir bebia água no poço, Alcides se aproximou dele e disse alguma coisa em voz baixa. Ela estava longe demais para ouvir. Mas viu o momento, e Valdir nunca mais resmungou. Nem naquele dia, nem nos seguintes. Ela não sabia o que Alcides tinha dito. Sabia apenas que ele tinha dito. E guardou isso também. Passou uma semana. Depois mais outra. A fazenda seguia um ritmo próprio. Amanhecer, trabalho, almoço, mais trabalho, jantar, escuridão, sono. Generosa entrou nesse ritmo como quem entra de novo em algo que sempre soube fazer, só que em outro lugar. O corpo se acostumou depressa. A cabeça demorou mais, mas também foi se acomodando. A barriga crescia. Dona Cida percebia e, sem transformar isso em assunto, adaptava ao serviço. Colocava o tanque mais baixo, tirava peso da mão de Generosa sem fazer cena, dizia apenas, vai mais devagar, quando via o excesso. Entre mulheres, muitas vezes não é preciso explicar. Basta uma ver e a outra deixar que seja vista. Generosa deixava, e isso, por si só, já era novo para ela. Alcides aparecia no terreiro várias vezes por dia. Curral, gado, cerca, campo, tudo o que nunca termina numa fazenda. Generosa ouvia em pedaços ao longo das horas, agora levando baio, depois carregando tábuas para o galpão, mais tarde agachado junto do cercado, examinando um bezerro mancando. Ele trabalhava com precisão, sem movimentos a mais. Fazia o necessário, nem mais, nem menos. Ela não percebeu isso logo no começo. Foi percebendo aos poucos, como se nota alguma coisa que sempre esteve na frente dos olhos. A primeira conversa de verdade aconteceu no 9º dia, ainda dentro daquelas primeiras 2 semanas. Era fim de tarde. Generosa estava sentada nos degraus da varanda porque dentro de casa o calor apertava, e ali fora o ar corria melhor. Alcides voltava da parte de trás da propriedade, com as ferramentas na mão. Parou. Perguntou como ela estava se sentindo. Ela respondeu que bem. Ele disse que era bom ouvir isso. Depois ficou uma pausa. Então ela perguntou de onde ele vinha. Alcides contou que tinha nascido num estado vizinho, que o pai era peão, o avô também, e que ele mesmo estava montado e trabalhando na terra desde os 14 anos. Disse que naquela fazenda já estava havia 2 anos, mais tempo do que tinha ficado em qualquer outra. Generosa perguntou por que ali tinha permanecido tanto. Ele pensou um pouco antes de responder. Disse que seu Tomás era homem de palavra, que cumpria o que prometia e não prometia o que não podia cumprir. Disse que, quando a pessoa encontra alguém assim, não vai embora à toa. Generosa concordou com um leve movimento. Ela sabia o peso de um homem de palavra. E sabia também o estrago que fica quando a gente pensa que encontrou um, mas se enganou. Depois foi a vez dela falar um pouco. Não tudo de uma vez. Em partes. Com cuidado. Como se abrisse algo que estava fechado havia muito tempo. Falou da casa. Falou da vida vivida para os outros. Falou da sensação de que, em algum momento,
Tinha perdido uma parte de si mesma, sem conseguir dizer exatamente quando nem como. Alcides ouviu, não interrompeu. Não fez a cara incômoda de quem se constrange com a dor alheia e espera o assunto terminar logo. Ouviu de verdade. Era uma atenção que quase se podia tocar. Quando ela terminou, ele também ficou quieto um instante. Depois disse que, na opinião dele, uma pessoa que passou 30 anos sustentando uma casa, criando um filho e fazendo tudo o que precisava ser feito, merecia respeito. Falou sem floreio, como quem afirma uma verdade simples. Não como um elogio, não para consolar, apenas porque era o que pensava. Generosa olhou para ele. Alcides não desviou os olhos. Em seguida, desejou boa noite e seguiu em direção às casinhas dos empregados. Ela permaneceu sentada ali por mais um tempo, olhando o céu escuro sobre o campo. Ficou pensando no fato de que aquele homem jovem, de mãos calejadas, acabara de lhe dizer uma coisa que ninguém dizia fazia muito tempo, e que aquilo tinha soado como verdade, não como gentileza, não como pena. Verdade. Ela não sabia o que fazer com isso. Apenas levou essa sensação consigo quando se levantou para dormir. Na terceira semana, Robério apareceu. Generosa reconheceu o som do carro antes mesmo de vê-lo. Reconheceu o motor, o jeito de diminuir antes de morrer de vez, aquela pequena pausa final que o veículo sempre fazia. As mãos dela pararam no meio do movimento. Estava com roupa molhada nos braços e ficou olhando para o portão. O carro estacionou. Robério desceu sozinho, sem Luciana. Vestia jeans e camisa e tinha no rosto aquela expressão fechada que Generosa conhecia desde a adolescência dele. A expressão que queria dizer que ele já tinha decidido tudo e não vinha conversar, vinha comunicar. Entrou no terreiro e parou a alguns passos dela. Olhou primeiro para o rosto da mãe, depois para a barriga, depois de novo para o rosto. Disse que precisava falar com ela. Disse que havia uns papéis que precisavam da assinatura dela. A casa da mãe de Generosa, já falecida, estava registrada em nome dos dois, dela e de Robério. Depois da morte da avó, Generosa nunca tinha concluído a parte da herança que lhe cabia. Os papéis continuavam em aberto. Robério disse que tinha adiantado tudo e que faltava apenas a assinatura dela para resolver a situação. Generosa ouviu cada palavra e ouviu também o que estava escondido no meio delas, que para ela não havia nada a ser resolvido ali. Que a parte dela simplesmente passaria para ele. Que ele tinha vindo até ali, diante de uma mulher com 8 meses de barriga e as mãos ocupadas de roupa molhada, exatamente para isso. Ela ainda não tinha respondido quando Alcides surgiu ao lado. Generosa não ouviu os passos dele, apenas percebeu de repente que ele estava ali. Vinha do corral. Parou alguns passos atrás e um pouco de lado, não entre os dois, mas no lugar em que pudesse ser visto. Ficou imóvel, braços soltos ao longo do corpo, olhando para Robério. Robério olhou para Alcides. Depois voltou os olhos para a mãe. E alguma coisa na voz dele mudou. Não ficou mais mansa, mas ficou mais cuidadosa. Generosa disse que não assinaria papel nenhum. Falou baixo, firme, sem deixar a voz tremer, embora por dentro tudo estivesse esticado como um arame prestes a partir. Disse que se ele tinha questão jurídica, que procurasse o tabelião. Disse que sabia muito bem o valor da parte que tinha naquele imóvel e que o destino daquela parte seria decidido por ela e por mais ninguém. Robério abriu a boca para responder. Fechou. Tornou a olhar para Alcides. Alcides continuava parado, como alguém que não precisava ameaçar para deixar claro que não sairia dali. Robério disse que aquela conversa ainda não tinha acabado. Generosa respondeu que para ela tinha acabado sim. Ele ainda hesitou um pouco. Depois deu meia volta, saiu do terreiro, entrou no carro e foi embora. A poeira levantou e baixou de novo.
Generosa ficou parada com a roupa nas mãos, olhando para o portão. Só então percebeu que os dedos tremiam. Quase nada, mas tremiam. Alcides se aproximou. Pegou uma das peças molhadas da mão dela, sem pedir licença, e pendurou no varal. Depois pegou outra. Ela ficou olhando. Em seguida pegou a peça seguinte e também estendeu. Os dois terminaram a roupa juntos, sem conversar. Quando o varal ficou cheio, Alcides disse apenas que, se Robério voltasse, ela avisasse seu Tomás na mesma hora. Generosa assentiu. Ele voltou para o corral. Ela acompanhou com os olhos as costas dele se afastando e sentiu uma coisa que não sentia havia muito tempo. Não exatamente segurança, essa palavra ainda era grande demais, mas a sensação nítida de não estar sozinha. Não no sentido de ter alguém por perto, no sentido de existir alguém que pisaria ao seu lado, não por obrigação, e sim porque era o certo a fazer. Depois da visita de Robério, alguma coisa mudou. Não fora dela, dentro. E talvez não apenas dentro dela, mas no espaço silencioso que existia entre os dois. Generosa começou a reparar em Alcides de outro jeito. Não como se olha para um homem. Ela mesma se proibia disso e tinha razões de sobra para se proibir, a começar pela diferença de idade e a terminar na própria situação em que ainda se encontrava. O que ela passou a perceber nele foi outra coisa: a possibilidade de confiança. E confiança era justamente aquilo que lhe faltava havia tanto tempo que ela quase tinha esquecido como era quando era real. Eles passaram a conversar todas as tardes, ou quase todas. Ela sentada nos degraus da varanda, ele parando ao passar. Às vezes por poucos minutos, às vezes por mais tempo. Falavam de muitas coisas, do tempo, do gado, da chuva que talvez viesse cedo naquele ano, e em alguns dias, de coisas mais pessoais. Sempre aos poucos, como quem abre devagar algo que ficou muito tempo guardado e já não sabe se a dobradiça ainda aguenta. Alcides lembrava do que ela dizia. Isso Generosa percebeu com o tempo. Dias depois, ele voltava a um comentário dela, a um detalhe, a uma memória. Não para ensinar nada, só porque tinha escutado de verdade. 30 anos ao lado de um homem que ouvia a voz dela, mas não realmente as palavras. E agora, esse peão de chapéu e mãos calejadas lembrava do que ela havia dito 2 ou 3 dias antes. Havia momentos em que isso a deixava tão desnorteada que ela precisava parar no meio da frase para controlar os olhos. Numa dessas noites, ela perguntou diretamente por que ele tinha parado naquela estrada. Alcides demorou um pouco para responder, não porque não soubesse. Ela sentia que ele sabia, mas parecia procurar as palavras certas. Então disse que não sabia passar por alguém em necessidade, como se não tivesse visto. Disse que podia ter seguido em frente, claro, não era problema dele. A estrada estava cheia de pessoas que nunca seriam problema dele. Mas se tivesse ido embora naquele dia, ele seria um homem diferente do homem que queria ser. E ele não queria ser esse outro. Generosa ficou olhando para ele. Alcides não falava aquilo com pose nem grandeza. Falava do mesmo jeito simples com que falava de qualquer coisa verdadeira. Ela disse que ainda bem que ele não era esse outro homem. Ele assentiu. Desejou boa noite. Foi para a casinha dele. Ela continuou sentada por muito tempo depois que ele sumiu no escuro. A criança mexia dentro da barriga. Generosa pousou a mão ali e ficou. Pensou que aquele menino, sem ter nascido ainda, já estava aprendendo uma coisa importante sobre o mundo. Às vezes existe alguém que para. E isso já era mais do que muita gente tinha. Ela não deu nome ao que estava sentindo. Apenas guardou aquilo dentro de si, com o cuidado com que se segura algo frágil, quando ainda não se sabe o quanto ele pode resistir. Generosa teve mais de uma conversa com seu Tomás. A primeira que ficou marcada aconteceu mais ou menos um mês depois da chegada dela. Foi ele quem a chamou para a varanda no fim da tarde. Sentou-se na velha cadeira de madeira de braços gastos e perguntou como ela estava.
não de saúde, de verdade. Ela respondeu com melhor. Ele concordou com um aceno curto. Ficou um instante calado. Depois disse que, em 60 anos de vida, tinha conhecido gente de todo o tipo e que aprendera a distinguir quem se mantinha de pé porque vivia se queixando de tudo, de quem se mantinha de pé porque não sabia fazer diferente. Disse que Generosa pertencia ao segundo tipo. Ela olhou para ele. Seu Tomás olhava para o campo, não para ela. Falava como quem pensa alto. Depois acrescentou que aquela criança nasceria num lugar bom, que a terra dali era boa, e não falou mais nada. Levantou e entrou. Generosa continuou sentada na varanda depois que ele saiu, pensando em como era estranho que aquele homem, a quem conhecia havia tão pouco tempo, tivesse-lhe dito mais coisas importantes do que muita gente que conhecera a vida inteira. As dores começaram numa noite, sem aviso. Em determinado momento, simplesmente ficou claro que tinha começado. Generosa acordou Dona Cida. Dona Cida chamou o marido. Seu Tomás selou o cavalo e foi buscar a parteira, que morava a uns 2 quilómetros dali. À noite, a estrada sempre parecia maior. Dona Cida ficou com Generosa. Alcides acordou com o som do cavalo saindo a galope. Seu Tomás nunca cavalgava daquele jeito sem motivo. Ele se levantou, saiu no terreiro e viu luz acesa na janela da casa. Entendeu. Não entrou. Foi até o galpão, pegou um banquinho e colocou diante da varanda, de frente para a janela iluminada. Sentou ali. A madrugada estava fria. Naquela região, mesmo no calor, as noites podiam ser frias. Ele fechou melhor a jaqueta e ficou esperando. Não porque pudesse ajudar lá dentro, mas porque ir dormir seria impossível. Às vezes, a única coisa que alguém pode fazer é estar do lado de fora, enquanto algo importante acontece do lado de dentro. Seu Tomás voltou com a parteira cerca de 1 hora depois. Alcides viu os dois entrarem em casa. Viu que a luz continuava acesa. Escutou vozes, a de Dona Cida, a da parteira, e em certo momento, um som breve de dor que eu preferia não voltar a ouvir. Depois vem um silêncio longo, e então um choro. Aquele choro que só existe uma primeira vez na vida de toda pessoa e que não se confunde com mais nada. Alcides permaneceu sentado. Ouviu o choro e sentiu no peito alguma coisa apertar e relaxar ao mesmo tempo. Pouco depois, seu Tomás saiu para a varanda. Olhou atravessando o terreiro na direção dele e disse apenas: "É menino. Os dois estão bem." Alcides se levantou, fez um gesto com a cabeça e foi até o curral, mexer em alguma coisa, ver baio, arrumar as mãos em qualquer tarefa, porque precisava fazer algo. Pela manhã, Dona Cida avisou que ele podia entrar. Generosa estava deitada, pálida, com os cabelos úmidos, segurando o filho nos braços. O bebê era pequeno, vermelho, e dormia com aquela paz absoluta dos recém-nascidos. Alcides ficou parado na porta. Olhou. Generosa levantou os olhos para ele e disse que o nome seria Tomás. Tomás, em homenagem a seu Tomás. Alcides olhou para a criança, depois para ela, e respondeu que era um bom nome. Saiu em seguida. Mais tarde, Dona Cida comentou com o marido que tinha visto a expressão de Alcides quando ele ficou parado à porta, olhando para aquela mulher com o menino nos braços. Disse que era um rosto de homem que tinha entendido alguma coisa de vez. Seu Tomás respondeu que já fazia tempo que ele via isso. Dona Cida disse que ela também. E os dois não falaram mais no assunto. Há coisas que existem mesmo quando ninguém lhes dá nome. 2 meses passaram depois do nascimento de Tomás. Generosa se refez. O menino crescia forte, calavo, com olhos escuros, que observavam tudo com uma calma atenta. Dona Cida dizia que crianças com aquele olhar nasciam já com um gênio formado. A vida encontrou um novo ritmo, agora com Tomás dentro dela, não mais na barriga, mas nos braços, no quarto, no terreiro.
no centro invisível da casa. Alcides olhava para o menino com a expressão de alguém que não tem intimidade com crianças, mas que mesmo assim, de algum jeito, é aceito por elas. Tomás não chorava quando Alcides se aproximava. Só olhava para ele com aqueles olhos escuros, firmes. E Alcides sustentava o olhar como se estivesse diante de alguma coisa séria. Numa noite, ele disse a Generosa que seu Tomás tinha-lhe oferecido mais responsabilidade na fazenda, mais decisão, mais comando, mais peso sobre o que seria feito dali em diante. Disse que pensava em aceitar, mas que queria falar com ela antes. Generosa perguntou porquê. Alcides demorou um pouco a responder. Depois disse que naquele ponto, o que acontecia ali já não dizia respeito só a ele. Havia ela, havia Tomás, e ele não queria tomar uma decisão daquele tamanho sem antes conversar com quem também seria parte daquilo. Generosa ficou em silêncio por um bom tempo. Depois respondeu que ele devia aceitar. Disse que seu Tomás enxergava nele o que de fato havia ali, e que isso era raro demais para ser deixado passar. Alcides assentiu e disse que então aceitaria. Fez outra pausa e acrescentou que queria que ela soubesse de uma coisa. Ele não tinha intenção de ir embora. Não porque não houvesse outro lugar, mas porque ali existia algo que ele nunca tinha tido antes. Ele não explicou o que era. Não precisava. Generosa entendeu. E foi por isso que resolveu dizer a verdade também. Disse que tinha medo. Disse de maneira direta, sem enfeite, sem rodeio. Disse que da última vez em que confiou de verdade em alguém, perdeu a casa, a família, 30 anos da própria vida. E que esse medo existia, e ela não fingiria que não existia. Alcides ouviu tudo sem interromper. Depois disse que aquele medo fazia sentido, que ela tinha o direito de sentir exatamente aquilo, e que ele não pediria que ela deixasse de sentir. Seria injusto pedir uma coisa dessas. O único pedido dele era outro, que ela permitisse que ele ficasse ao lado dela enquanto esse medo ainda estivesse ali. Só isso. Sem promessa impossível, sem frase pronta. Generosa ficou olhando para ele por muito tempo. Tomás dormia no colo dela. O campo estava escuro e quieto. Por fim, ela fez um gesto pequeno e lento com a cabeça. Alcides respondeu do mesmo jeito. Depois se levantou e foi embora para a casa dele. Generosa continuou sentada, com Tomás nos braços, olhando as estrelas e pensando que talvez a coisa mais honesta que uma pessoa pode dizer a outra não seja "vai dar tudo certo". Talvez seja apenas "eu fico". Os anos passaram. Não 1 ou 2 anos, mas anos de verdade, com seca, chuva, inverno, trabalho, perdas e tudo aquilo de que o tempo é feito quando ele não é contado em calendário, e sim, em vida. Tomás aprendeu a andar na mesma terra onde a mãe tinha encontrado o abrigo pela primeira vez. Deu os primeiros passos no terreiro, segurando nas ripas da cerca, caindo, levantando, tentando de novo. As primeiras palavras ele disse naquela mesma varanda, onde Dona Cida um dia colocou um prato a mais, sem fazer perguntas. Cresceu forte, quieto, com os mesmos olhos atentos que ela sempre chamava de olhos de menino com caráter. Alcides aceitou a proposta de seu Tomás. Passou a assumir mais e mais responsabilidade na fazenda. Não de uma vez, mas aos poucos, como se faz com tudo o que precisa de tempo para virar verdade. A propriedade foi melhorando sem alarde. Mais cabeças de gado, um novo telhado no galpão, cerca refeita nos fundos, o poço que enfim deixou de secar nos meses mais duros. Houve decisões certas e decisões erradas, e Alcides aprendeu com umas e com outras, com a mesma paciência com que sempre aprendeu tudo na vida. O casamento foi simples, pouca gente, os trabalhadores da fazenda, Cícero e Valdir, alguns vizinhos que conheciam a história dos dois sem conhecer todos os detalhes. Dona Cida cozinhou durante 2 dias e preparou comida demais, como fazem as mulheres que amam servindo. Tomás ficou no colo de seu Tomás durante a cerimônia, olhando tudo com a mesma atenção silenciosa de sempre. Generosa
Usava um vestido branco que Dona Cida resolveu costurar com as próprias mãos. Não pediu opinião, apenas fez e entregou. Os cabelos brancos estavam presos, embora alguns fios escapassem, e ela não se preocupou em ajeitá-los. Alcides esperava de camisa nova, a melhor que tinha. Quando ela se aproximou, ele olhou para ela do mesmo jeito de sempre, sem teatralidade, sem surpresa, só com a firmeza de quem não precisa fingir nada para ninguém. A vila falou, como a vila sempre fala. Houve quem não entendesse. Houve quem torcesse o rosto por causa da diferença de idade. Mas também houve quem observasse os dois vivendo. Ele com Tomás no ombro, ela esperando por ele na varanda, os dois sentados lado a lado depois do jantar. E dissesse baixinho que às vezes é assim mesmo. Às vezes duas pessoas se encontram no pior momento possível. E é justamente por isso que o encontro muda tudo. Seu Tomás viveu ainda mais alguns anos depois do casamento. No fim, já saía pouco de casa. A saúde foi encurtando os passos dele, enquanto Alcides assumia cada vez mais o peso inteiro da fazenda. Um dia, seu Tomás o chamou e contou que tinha feito testamento. Disse que o filho, Marcinho, vivia na cidade, trabalhava como engenheiro e não queria saber de terra. Disse que a filha, Marta, estava casada em outro estado e também tinha seguido outra vida. Os dois eram bons filhos, mas o lugar deles já não era ali. Então, falou que o homem a quem confiava aquela terra era Alcides, e que queria deixar uma parte da fazenda para ele e para Generosa. Não como favor, nem como presente, mas como reconhecimento por aquilo que os dois tinham construído e merecido. Alcides respondeu que nunca tinha trabalhado pensando em herança. Seu Tomás disse que sabia, e acrescentou que era justamente por isso que podia lhe entregar aquilo em paz. Quando seu Tomás morreu, foi ao amanhecer, quieto, na cadeira da varanda onde gostava de ficar. Alcides o encontrou primeiro. Saiu cedo para o terreiro e o viu ali. Sentou-se ao lado dele. Ficou em silêncio até que a casa começasse a acordar. Depois entrou e chamou Dona Cida. Ela não chorou na mesma hora. Sentou, fechou os olhos, segurou a mão do marido por um longo tempo. Generosa ficou com ela naquele dia, no dia seguinte e em todos os dias depois disso, do jeito como só permanece perto quem entende o tamanho do vazio que a perda deixa. Entre as duas, ao longo dos anos, tinha crescido um vínculo que não precisava de nome para ser real. Algo parecido com aquilo que existe entre mãe e filha, sem sangue, sem papel, só porque uma delas um dia disse "entra" e colocou mais um prato na mesa. 2 anos depois, Dona Cida também se foi, tão quieta quanto o marido, também numa manhã. Generosa chorou muito, não por fraqueza, chorou por aquela forma de tristeza que existe quando se perde alguém, que mudou toda a sua vida com um gesto simples. Um prato a mais, uma porta aberta. 2 pequenas coisas que tinham valido mais do que muita promessa grande. Tomás cresceu. Na escola, era um menino quieto, atento, daqueles que o professor guarda na memória, não porque fazem barulho, mas porque pensam. Quando chegou o momento de escolher o que estudar, ele respondeu sem hesitar: agronomia. Generosa perguntou porquê. Ele disse que tinha crescido na terra e que para ele a terra nunca tinha sido paisagem. Era fundamento. Queria entender por dentro aquilo que por fora muita gente chamava apenas de campo. Generosa ouviu e pensou que Dona Cida tinha acertado no primeiro olhar. Aqueles olhos eram mesmo de menino com caráter. Tomás foi estudar. Voltava nas férias, trazia livros, discutia métodos com Alcides, falava com firmeza e respeito ao mesmo tempo, como falam as pessoas que sabem alguma coisa e ainda assim estão dispostas a aprender. Alcides ouvia de verdade. Mudava algumas práticas. Outras, explicava por que não mudaria. Sempre com razão, nunca com superioridade. Tomás respeitava isso. Quando terminou os estudos, voltou de vez para a fazenda.
Ficou ao lado de Alcides não como um enteado tolerado, mas como um homem que desejava continuar aquilo que já estava de pé antes da chegada dele. E Alcides o recebeu exatamente assim. De Robério, Generosa ouviu falar só uma vez, por parentes distantes, alguns anos depois daquela visita no terreiro. Disseram que ele tinha-se mudado para outro estado, que Luciana já não vivia com ele, que andava sozinho. Ela não correu atrás da notícia. E também não se agarrou a ela quando veio. A ferida existia. Feridas desse tamanho não desaparecem por completo, e fingir isso seria mentira. Mas Generosa aprendera a viver com aquela marca, do jeito como se aprende a viver com uma cicatriz, sem negar que ela está ali, mas sem deixar que ela mande em tudo. Cicatriz não é ferida aberta. Cicatriz é o que sobra quando a pele consegue fechar. Numa tarde, muitos anos depois, quando Tomás já era homem feito e Alcides já não era jovem, embora continuasse forte e calado como sempre, Generosa estava sentada na mesma varanda, o mesmo horizonte, o mesmo campo perdendo a cor aos poucos, o mesmo silêncio, cheio de vida, que aquela fazenda sempre teve. Alcides saiu de dentro de casa e sentou ao lado dela. Tomás estava em algum lugar mais ao fundo, falando com um empregado. Os dois ficaram em silêncio. Havia muito tempo, já não precisavam preencher o silêncio com palavras. Isso só acontece entre pessoas que passaram juntas por coisas reais e aprenderam que conversa não mora apenas na voz. Generosa olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que por 30 anos sustentaram uma casa e que no fim desses 30 anos carregaram uma mala de alça rachada por uma estrada de terra sem saber para onde iam. Eram as mesmas mãos, mas agora conheciam essa terra. Conheciam aquela varanda, aquele varal, aquele curral, aquela casa. Conheciam o homem sentado ao lado, cada pausa, cada gesto, cada silêncio dele, que às vezes dizia mais que a fala de muita gente. Ela não tinha planejado nada daquilo. Não tinha sonhado, nem escolhido, nem desenhado caminho nenhum. Simplesmente houve uma manhã em que a porteira se fechou atrás dela e ela seguiu adiante, porque voltar já não era possível. E a estrada a trouxe até ali, não porque o destino tivesse escrito isso em algum lugar, mas porque um homem jovem, de chapéu, montado num cavalo castanho, decidiu parar num ponto da estrada onde quase todos teriam passado reto. Desceu, pegou a mala, caminhou ao lado dela e depois nunca mais foi embora. Às vezes é só isso que basta para mudar uma vida inteira.